aí galera, aqui é Ken Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez voltamos pra falar de Kengan Ashura, que por sinal fizemos recentemente aí, no caso, o seu episódio final narrado, final de todo o mangá Kengan Ashura. Por sinal, aviso a vocês que aqui no canal tem todas as sagas. Você tem aí a primeira temporada que recomendo ver, porque a Netflix junto com o estúdio lá não fizeram um bom trabalho, cortaram muita coisa pro entendimento da história, que já é pouca, e aí no caso na Netflix praticamente não tem história o anime. E também a segunda temporada, que é parte do anime também, que teve corte pra caramba. Então eu recomendo que vocês aí assistam tudo aqui no canal, a narração, porque é até mais fácil, é como se fosse um anime. E também fez a terceira e quarta temporada, chegando ao fim de toda a obra sendo narrada aqui no canal. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo separado? Porque eu fiz uma enquete com o pessoal para saber se no caso o pessoal queria que eu falasse, desse minha opinião sobre o final de Kengan Ashura no final do vídeo ou não, ou se poderia ser no vídeo. Então a galera pediu que eu fizesse o finalzinho bonitinho ali, como deve ser, seguindo todo o cronograma do mangá. Fiz isso e agora a gente vai falar no caso desse final. Primeiramente, se você achou estranho aquele finalzinho onde o Oma ele vai em cada quadrozinho se distanciando do Yamashita e vai para um portal como se fosse o céu, e ali tem a foto de Kengan Ashura fim. Sim, aquilo ali faz parte do mangá, é o capítulo extra que o próprio Sandrovich fez para poder ilustrar a separação dos dois personagens, que não iríamos mais se ver. Mas antes de comentar sobre tudo, mas antes de contar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive essa nova temporada, entre outras coisas. Então, se você curta esse tipo de conteúdo, deixarei o cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando com as narrações, impressões e até mesmo as chances de nova temporada. Mas enfim, deixa de resenha e simbora pro vídeo. No caso, pessoal, terminamos hoje ou talvez ontem, não depende da hora que eu vou postar esse vídeo. No caso, o tão sonhado Kengan Ashura. Eu queria muito trazer, muita gente pediu muito a terceira e a quarta temporada, e eu tive que me sacrificar para fazer a primeira e a segunda, porque eu disse ao pessoal, meu irmão, eu não gosto de trazer as coisas pela metade, faltando informação, e aí me esforcei, era poucas visualizações, só tinha 1000, aí depois com o tempo os fãs de Kengan Ashura foram chegando, e aí ficou legal de trazer aqui. Mas o fato é que chegamos ao final, e no que chegamos ao final, eu tenho que deixar uma coisa bem clara aqui. Separarei os momentos. Quando eu avisar, galera, a partir de agora só fica quem não quer saber spoiler, aí vocês saem. Enquanto eu não avisar isso, então vocês permanecem aqui, que vou fazer dois tipos de explicações de opiniões. Uma opinião para quem acha que Kengan Ashura é um universo que terminou aqui em Kengan Ashura, e uma opinião contando com Kengan Omega, que é sim a sequência, mas na minha opinião o Kengan Ashura terminou aqui, acabou o Kengan Ashura, não era para ter continuação, e se tivesse teria que ser de outra forma. Mas sim, tem duas separações, então eu vou primeiro analisar pensando apenas no Kengan Ashura que foi mostrado pra gente até o final, e também vou analisar depois, e aí com spoiler, falando sobre o Kengan Omega, o que isso tem relação e o que acabou mudando minha percepção desse final por conta disso. Mas enfim, o que acontece é que nós vimos aí que no final o Oma acabou morrendo. Até mesmo vimos que o Kuroki se ferrou durante a luta. O último golpe do Oma foi muito forte. O Demon's Bane Advance, o avanço com o Demon's Bane, e bateu no braço do Kuroki. Ele conseguiu se defender, mas mesmo que ele defendendo, viu que ele esbagaçou ali, o negócio foi feioso. Mas mesmo assim, só foi o braço que ele perdeu. O Oma já tinha apanhado muito, e eu achei correto o Sandrovich, as escolhas que ele teve, porque em todo momento, em toda a trajetória, eu acho que desde o capítulo 100, ou bem antes que isso, já se falava que o Oma poderia morrer, o seu coração já estava fraco. No momento que ele lutou com o Ryan, todo mundo percebeu, Oma vai morrer, Oma tem problema no coração, Oma não pode lutar. Isso foi plantado toda a trajetória. Só que aí o que eu pensei, mano, vai ser uma bosta essa história, porque o Sandrovich não vai matar o Oma, porque simplesmente ele sobrevive todo mundo. Essa história não tem mais graça, não tem mais peso. Eu reclamei, muita gente fanática por Kengan Ashura, eu entendo, tem gente que é fanboy, problema, seja fanboy, mas tipo, o cara queria defender de todos os dentes, que tipo, que tem? Não tem problema. E pra mim era um problema. Pra mim era um problema muito grande, os personagens sempre vivendo, foi pra mais de 7 personagens que voltaram à vida. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que sim, o personagem acabou morrendo no final.
Ele não aguentou, de tanto que falaram que ele ia morrer, de tantas coisas que aconteceu, ele acabou morrendo. Mas a forma como ele morre é que é muito interessante, que aí mostra como as coisas foram mudando no pensamento de Sandrovski. De acordo com que ia avançando a história, a gente vê que o Oma, ele ia ficar vivo. Ele ia ficar vivo. Simplesmente o que acontece é que o Oma, ele não quer ficar deitado numa maca, ele não quer ser cuidado pela equipe médica. E aí ele começa a fingir que está bem, se levanta, sai dali e diz que vai comer. E a equipe médica acaba deixando ele sair porque vê ele bem pra caramba. Mas isso é simplesmente o homem enganando todo mundo. E quando diz que vai para comer, ele se afasta para ter um descanso, para se suicidar. Ele não tinha mais propósito de vida. Em nenhum momento ele chegou a dizer que ia casar com Carla, que amava a Carla. Então ele tinha que morrer. E cara, o fato dele se despedir do Nico, o fato dele dizer que não queria saber do Setsuna, porque ele já tinha alcançado o objetivo dele, acabou a história dele. Tem que acabar ali mesmo. E o próprio mangá, o nome dele é Kengan Asura. É Kengan e Asura, os dois protagonistas, o Asura e o Kengan. E aí, o Sandrovski fez uma coisa maravilhosa, que foi correlacionar o Asura, o próprio Oma, com a mitologia, os Asura, que são ali do budismo e tem algumas vertentes, que a gente vê que esses seres, eles simplesmente têm tanta fúria dentro deles, têm tanta inveja, tanta raiva, e ele só para de ter raiva, ele só para de ter fúria quando ele morre. Se ele não morrer, se ele não parar, ele simplesmente não vai deixar de ter fúria. E a mesma coisa, o mesmo simbolismo acontece aqui com Oma. Ele decide se suicidar porque ele não consegue mais ver um futuro para ele. Ele sai, ele vai ficar sozinho. Ele provavelmente teve uma parada cardíaca, alguma coisa assim, e aí não tem nenhum médico para ajudar ele. Ele acabou morrendo com praticamente um sono. E ali a gente teve um Asura se desfazendo, né? Com um olhar mitológico a gente vê logo isso, né? No caso da religião em si. No fim das contas, eu achei perfeito. A gente vê até mesmo que o Yamashita, ele cresceu ao longo de toda essa história, que é o protagonista principal, o segundo protagonista é o Oma, mas ele cresceu e no final das contas a gente vê ele se tornando um homem melhor, um homem realmente experiente. E ali a gente teve um final que, mano, o arco e todas as palavras que foram dadas pelo Yamashita sobre aqueles que estavam ali, as lembranças que vão ficar, as memórias feitas, mano, que construção de mangá perfeita, velho. Esse final foi sensacional. Mano, se Kengan tivesse terminado aí, ou tivesse até uma continuação que não viesse a estragar certas coisas, velho, cara, seria um dos melhores mangás pra mim com relação à arte marcial, a lutas. Seria um dos melhores mangás de torneio que eu já li em toda a vida. Seria o melhor, pra mim seria o melhor. Mas nem tudo que é bom dura tanto. Muitas coisas legais, a gente vê no futuro de cada um, muitas coisas mudando, a gente até mesmo se recuperando da loucura, que foi o caso de Kano. Mas agora a gente vai falar do outro lado da moeda. Perfeito pra mim esse final de Kengan Asura. Agora vamos falar no caso do final de Kengan Asura, da obra Kengan, quando ela está relacionada com sua continuação. Então a partir desse momento, quem não quiser ver o vídeo, já está grande, pode vazar, pode sair, porque agora o bicho vai pegar. O que acontece é que foi lançado o Kengan Omega, e com a premissa de que realmente o Oma tinha morrido. Simplesmente todo mundo ficou full pistola, porque muita gente não tinha entendido o fato de que Yamashita era o protagonista principal. Porque sempre tem um protagonista que é o co-protagonista, que está abaixo, mas ele é protagonista também, ele também leva a história. Só que nesse caso, o Yamashita era o principal, além, estava acima. Onde até mesmo em Omega isso continuou. Mas as pessoas reclamaram, os fãs não gostaram, e você sabe como é, né? Muito fã, ele não tem aquele amadurecimento e nem tampouco aquela coisa de querer ver a realidade. Ele mais gosta da ficção e por mais que ele seja feito de otário e simplesmente diga assim, ó, ele tá vivo, dane-se, tá nem aí, você vai aceitar. Ele gosta, tem fã que é assim. Mas no meu caso, o que acontece é que Oma, ele não morreu. Ele morreu, mas agora não tá morto, podemos dizer assim. O que acontece é que ele morreu de fato, mas reviveu, então pra mim não morreu. Porque o que acontece? Simplesmente em Kengan Omega a gente passa uns
50 capítulos, se não me engano, acho que é no 51, 50 por aí, que ele aparece, que Oma volta. E esses capítulos em nenhum momento é mencionado ou dito que o Oma poderia estar vivo, ou pelo menos fundamenta isso. O máximo que a gente tem de menção é alguma coisa como tipo assim, o Ryan não apareceu, tá lá na vila. Não sei o que, não tá aqui. Mas, mano, tanta gente foi embora depois de King Asura. Isso não faz nenhuma diferença para validar de que tá existindo alguma coisa. Até mesmo o Hanafusa sendo chamado pela Kokomi em King Asura, logo no finalzinho, era porque realmente o Oma tinha sumido. Então tudo poderia acontecer. Não tinha nada a ver dele estar sendo chamado para fazer uma operação, não sei o que. Não tinha nada a ver. Só que o que acontece? O cara... ele fez um personagem para ser igual a Oma. E o plot inicial de King Omega é um protagonista, outro protagonista e o Yamashita no meio. Onde esses dois personagens, eles têm ali uma certa rivalidade. E ele seria o contraponto de um com o outro. E tínhamos o Oma 2. Porque todo mundo odiou tanto que o Oma tivesse morrido, que o cara colocou um cara com a mesma cara de Oma. Só que não é o Oma. Só que é um cara relacionado com Oma, um cara que ele tem relação com o estilo Nico, já que ele vem do Gao. Só que a grande cagada toda é que o Sandrovski não foi macho o suficiente, não conseguiu tancar a fúria dos fãs. E aí deu o pé para trás. E o Oma voltou. O Oma simplesmente voltou à vida. Como? Porque os caras podem trazer a vida. Simples, aceite. Eu tinha falado que tipo, o cara morreu ali, mas voltou, dava pra ressuscitar em pouco tempo. Mano, Oma morreu, passou muito tempo morto. Ele morreu abandonado, ficou com o Yamashita lá. Só que aqui muitas coisas são deturpadas, são transformadas ao ponto de simplesmente o Oma ter sobrevivido ou ter na verdade ser revivido. Ele é um Frankenstein em si. Também a gente tem Meguro que também volta. Ele volta como clone lá, um baú bizarro. Mano, tem muita bizarrice em King Omega. Claro que a história é muito bem fundamentada, muito bem explicativa, porque o Oma tá lá. E é uma das coisas boas do Sandrovski, ele sabe explicar muito bem as coisas, ele sabe enganchar tudo muito bem. Mas é óbvio que é uma coisa criada para poder, no caso, amarrar os pontos, porque os fãs queriam Oma de todo jeito. Não importa agora se você tem dois protagonistas em King Omega, onde Omega não tem nada a ver com Asura e simplesmente eles são inúteis. Eles não servem pra nada, porque o protagonista voltou, Oma voltou, roubando a cena e acabou. Até o plot dos tigres lá, que o receptáculo do tigre, que era o Oma, é irrelevante, porque você tem um novo receptáculo aparecendo, aquele que seria único, como é mostrado no final, e esse cara poderia ser um vilão, e o próprio carinha que vem, que ele é relacionado com o Oma, mas não é o Oma, ele poderia ser o cara a combater esse tigre aí e simplesmente voltar às origens do estilo Nico e salvar o estilo Nico. Mas não, vamos trazer o Oma. E o que acontece? Pra mim, a obra ficou extremamente ruim. King Omega destrói tudo que King Asura estabeleceu. Se você ler King Omega, todo aquele final magnífico, surpreendente, quebrando o clichê, com plot twist de King Asura, ele literalmente morre. Ele é deletado. Pelo simples fato de que o Sandrovski não teve culhões para simplesmente sustentar aquilo que ele queria fazer. Então eu vou dizer uma coisa aqui. Por isso que eu gosto de Itagaki. Apesar de eu odiar ele por isso também. O cara faz o que ele quer. Não importa o que o fã diga. O cara mete algumas coisas na obra que o fã fica arretado. Eu mesmo fico arretado com muita coisa. Jack apanhando. A falta de exploração sobre os clones de Yujiro. A falta de exploração sobre o negócio de Hanayama que foi roubado pela doutora lá. Também o T-Rex, que também a gente não sabe o que tá rolando entre ele. Muita coisa tá deixada de lado. Mas o Itagaki, ele faz o que ele quer. Agora, se Sandrovski fosse como Itagaki, ele tinha feito o que ele queria, ele não tinha estilado para os fãs e teria mantido o Oma morto. Valendo lembrar, se não foi culpa dos fãs e sim o Sandrovski queria que, no caso, o Oma ficasse vivo, só era não ter matado. Deixava ele vivo. Até porque ele não vai pegar a Carla. Até porque não pega ninguém. Até porque não tem expectativa de nada. A história de King Omega é vazia. Nada cresce, nada aumenta. Simplesmente a história que era para ser a continuação de King Asura, que é a dos Nico, é a única coisa que importa em King Omega. O desenvolvimento dos personagens realmente eles travam.
Eles travam por quê? Porque tiveram que trazer o Oma. E todos os outros foram abandonados por isso. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido minha opinião. Essa é minha opinião. O porquê eu odeio, no caso, o final de Kengasura. E o porquê eu amo. É porque em um final eu tenho a ciência de que acabou a história de Oma, que aquele final tá perfeito, que nada vai estragar aquela maravilha. E o outro final, eu tenho um final que não importa, que é uma mentira. Que simplesmente Kengasura, na verdade, enganou todo mundo e trouxe um final vazio, que na verdade não existe, porque Oma nunca morreu. Então aquele chororô, tudo que aconteceu, não importa. Mas enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!